Eu estava completamente indeciso sobre qual vídeo fazer. Aí eu fui no aleatório de um site de anime e me deparei com Shinka no Mi. Pensei, por que não? Que mal tem? E depois eu descobri, amigos. A primeira cena do anime é literal uma garota sem roupa indo pra cima do cara e falando que quer casar com ele. Eu achei estranho, o cara achou estranho e eu conferi o site pra ver se eu tava no site certo. E pra minha surpresa, eu tava. Você está assistindo Shinka no Mi, então já deixa o like pra apoiar o projeto e só vamos. Em seguida um flashback de como chegou naquele ponto. Um moleque diferente de antes está maior e com um rosto diferente, mas a gente reconhece ele pela cor do cabelo. Que anime é assim, geral de cabelo colorido. E a gente descobre que na real o moleque é um zero à esquerda e que sofria bullying de seus colegas de classe. Tá lá largadão no chão, seja lá o que ele tá fazendo. Uma voz misteriosa fala que vai transportar todos os alunos para outro mundo. E que cada um tem uma habilidade especial e que podem ver entre si e juntar grupos. Nosso protagonista excluído tenta ir pra cima, mas geral vê o status dele e tira com a cara dele. Aparentemente até no status o moleque foi zoado. Quase não tem atributo. Porém o tal Deus lá manda todos os grupos pra outro mundo e vê que ele ficou sozinho. E fica com pena e diz que vai dar uma skill full especial pra ele. Após isso, ele tá vagando pela selva e passam muitos dias com fome, até que ele é acertado por uma fruta e antes de comer ele avalia ela e o seu nome é Shinka no Mi, a fruta da evolução. E aqui, meus amigos, que a brincadeira começa. Depois disso, ele se depara com alguns chimpanzés level 120 e é ativado o efeito da fruta. Passa nem Wi-Fi no cara, mas na real o nosso excluído é doido da cabeça e quando ele sai ele vai lá roubar mais daquela fruta. E ele rouba ali os caras na cara de pau, não falo nada aí. Em contrapartida, todos os estudantes estão tranquilos lá e tem até uma boa alma que deve ser a líder de classe que se preocupa ali com o excluído que não tá entre eles. Nisso o cara tá vendo ali um cogumelo e pensando se é suspeito ou não. O que tu acha, meu parceiro? Ele comeu e teve intoxicação, porém ele puxa daquelas frutas lá que ele roubou e ele come. O moleque já comeu 7 e graças a isso ele conseguiu resistência a diversas coisas. E agora resistência ao veneno. Tudo graças ao efeito da fruta. Nisso ele é atacado pelo chimpanzé lá, o menor foi cobrar ele. E ele ia de base até que o chimpanzé sentiu o cheiro dele e bateu as botas. Na moral aí. Cai nesse meme de ficar sem tomar banho não, galera. Então ele ganha vários itens e diversas habilidades que começaram a evoluir. Até chegar ao ponto da evolução, onde ele literal fortificou todos os seus músculos e mudou totalmente seu corpo. Rapaz, uma frutinha dessa aí caia bem. Pô, caia bem, precisava nem de academia a mais. E pra quem só tinha um ponto, foi distribuído 1000 pontos em cada atributo. Agora o cara tá roubado. E a sua evolução foi de 1/10. Ou seja, o moleque já sabe que vai ter um longo caminho de dor e sofrimento pela frente. 5 meses se passam. E agora ele tá indo X1 contra um lobo level 311. E depois dessa, o cara ganhou até a habilidade de magia de água. E começa a tortura de novo. E depois de muitos gritos, ele tá na evolução 9/10. Porém, sem folga pra ele. Ele tá cercado por monstros. Que ele foi de mão leve antes. Então é o karma cobrando aqui o cara. Só que brota do nada um gorilão rosa com uma florzinha que aparentemente é o líder deles. E o gorilão já pede pra X1 brabo e o nosso protagonista educadamente fala que não vai rolar não. Mas o gorilão fala não. E ele avalia o gorilão e vê que ele é level 775. É, meu amigo, complicou pra ti. O gorilão já vai no socão e ele desvia. O gorilão fica maravilhado, pois ninguém antes havia escapado do seu golpe. E aí o nosso protagonista já se liga que apesar da voz, é uma gorila fêmea. E a situação piorou, porque ela se apaixonou por ele. Ele até lança um golpe de pavor, porém ela escapa tranquilamente. Ela lança mais um ataque brabo, mas o protagonista sobrevive e ela novamente fica impressionada. Ela se declara e ele recusa, dizendo que não tem interesse em gorilas. E ela diz que não é um gorila, e sim se chama Saria. E ele ataca novamente, ela desvia e eles ficam nessa daí por mais um tempinho. Até que o protagonista chama sua adaga d'água e se prepara para lançar um feitiço. Só que ele não tem controle do feitiço e acaba lançando em si mesmo de modo todo desajeitado. Após isso, continua a batalha e ele tá perdendo. Então ele lembra que derrotou o primeiro monstro usando seu fedor. E ele apela pra isso. Só que entretanto isso fez a gorila se apaixonar muito mais ainda. E a gorila decide que vai se casar com ele, o arrastando pra sua toca. Após isso, ela faz uma refeição braba ali pro excluído, passa as roupas do cara e continua flertando com ele a todo momento, falando que ela não é uma gorila. E ele fala, como assim você não é uma gorila? E aí eles ficam nessa brincadeirinha e aí ele fala, não, eu não vou casar com um gorila. Aí ela fala que não é um gorila e se apresenta como Saria, novamente. Ela revela que aprendeu a falar pelos livros que ela encontrou na floresta. Ele, ao encostar nela, aprende a mesma habilidade que ela tinha com os livros. Ali sem mover o menor esforço. Está nascendo aqui um grande protagonista apelão que ganha tudo de graça nessa bagaça aí. Que sortudo aí. Após isso, a gorila leva ele pra pescar
E ele já ia saindo de fininho quando viu uma oportunidade, porém, um besourão gigante apareceu do nada no céu e ia devorar ele. Porém, a Saria passou o sarrafo ali no besourão e pergunta se ele tá bem, fica toda preocupada. Ele até se espanta, porque ele nunca soube como era isso de alguém realmente se preocupar com ele. Difícil. Ele fica tipo, nossa, ela realmente tá se preocupando comigo e tal. E aí depois eles voltam pra casa, bate ali um rango maneiro, e a Saria diz que é dia de caçar a fruta da evolução. E o moleque não passou nem Wi-Fi ali na hora, pois a Saria diz que as frutas fazem você chegar no seu desempenho máximo. Porém, se você comer 11, você morre. E o moleque tranca de novo, porque ele exatamente comeu 10. Sério, tipo, bota sorte nisso. E a Saria revela que tá juntando para entregar as frutas pro seu futuro marido. Porém, tem um desgramado aí roubando tudo. E o moleque já lança ali uma testada no chão e manda aquele desculpa supremo lá. Porém, a Saria diz que tá tudo bem, pois ele será o marido dela. Moleque, nessa hora a gente já sabe que o cara tá completamente ferrado. Já era. Após isso, ela sai pra caçar e na primeira oportunidade o cara já mete o pé ali, ó. Enquanto isso, outros alunos estão ali treinando de um jeito meio duvidoso, tá ligado? Acho que vai dar ruim, mas aí já é outros 500. Enquanto isso, Seiichi está ali fazendo cosplay de T-Flecha, saindo correndo no meio da floresta, e Saria vem logo atrás dele, toda preocupada, falando que não é pra ele ir pra aquela direção. Porém, Seiichi acha que ela quer capturar ele, e ele já lança ali um cosplay de Kekel e falou, fui, partiu, é isso, é o Mandela. Chegando na caverna, ele se depara com o Rei Caveirão, que não tem nada menos que 1500 de nível, tá ligado? E o Rei Caveirão já passa a peixeira ali no Seiichi, porém Saria entra na frente e ela diz que fica feliz por ter chegado a tempo e ele finalmente chamou ela pelo nome. Ele tenta fazer algo ali, mas ela diz que ela já foi de base, pois as habilidades dela é que ela literalmente consegue viver após a morte por um pequeno período de tempo. E o ataque foi certeiro, bem no meio do seu coração. E o moleque já se enche de culpa por ter tratado ela mal e é rejeitado, insultado por ela ser uma gorila. E ela diz que ele é gentil, pois desde o início a tratou normalmente, conversando com ela sem medo. O Caveira já manda o papo. Mano, que bagulho bizarro é esse aí que tá rolando entre vocês dois aí, mano? E Seiichi já fica putaço, saca ali uma espada de magia, depois puxa o outro bastão lá, lança, vai pra cima, estilo modo Kiritão lá, vai batendo no Rei Caveira. E ele, enquanto lutava, dizia que amava a Saria. E beleza, isso aqui tá ficando bem estranho aqui, sério, bando, isso aqui tá complicado. Mas nesse momento a Saria começa a brilhar. Seiichi lança lá uma magia pra cima do Rei Caveirão, uma magia de água no caso. Ele esquiva. Porém, Seiichi mandou ali um teleporte rapidão e acerta o cara bem no meio do seu coração ali com a sua habilidade que ele tirou da bunda, pois até o momento nunca foi revelada essa habilidade. Mas tudo bem, ele não tinha, agora tem, problema resolvido. Porém, assim que o Rei Caveira é derrotado, é revelado agora que ele foi libertado da sua maldição. Ele volta pra sua forma original e rola ali um drama ali com o anjinho de empregada dele e aparentemente havia um romance entre eles. Ele não conseguiu proteger ela, daria até um bom anime, porém ele não é o protagonista dessa história e o Rei Caveira vai de base junto com a alma da sua empregada. Enquanto isso, Saria está quase no de base junto também. E eu não vou mostrar aqui, mas digamos que o Seiichi foi ali, beijou ela. Em seguida uma luz assim surgiu e de alguma forma ela virou essa menina aqui. Eu não entendi, vocês não entenderam, mas é isso aí, vamos seguir e não pensar muito. E aí conta a história do Rei Caveirão, que ele era um senhor feudal amado ali pelo seu povo, porém a ganância de um imperador fez com que a esposa dele e o povo dele o traísse. Ele ficou sozinho com apenas a sua empregada Mary, que ficou em seu lado até o final e acalmou seu coração. Porém, o imperador continuou sua perseguição com ele e matou a Mary. Após isso, seu feudal se isolou ali e se tornou o Rei Caveirão, e o seu ódio o dominou, porque ele realmente amava Mary, e a Mary também amava ele. Por isso que apareceu aqui esse drama maneiro, essa triste história, ali eles choram após ler o livro ali, o Seiichi e a Saria, e eles pegam ali o baú de boa, tipo, é isso, não aconteceu nada, esse anime vai de muito a 880 muito rápido, cara. E Seiichi, como todo bom protagonista pilão, ganha novas habilidades, todas do rei, e finalmente ganha o último XP, que dá início à sua última transformação, e o cara simplesmente virou um idol do K-pop, mano. Cara, tipo assim, daqui pra frente esse cara só vai ter sorte mesmo. É poder, é aparência, é skill rara, caraca, tudo. Ele mudou de vida totalmente. Então surge ali um carneirinho com cartola e disse ao administrador da masmorra. E eles foram os primeiros a passar. O Rei Caveirão é tratado como se fosse apenas uma quest, não um ser vivo, tá? Sabe? Esse anime tá ferrando com o meu cérebro, papo reto. Tipo, é muita informação, mas de boa. O carneirinho entrega as sementes da fruta da evolução, um
vestido pra Sarah e ainda um capacete pro Sage, que pergunta como ele vai comer e tal, e o carneirinho responde que quando ele precisar é só levantar o capacete. Tipo, o carneirinho aqui brinca muito, cara. Sarah decide que vai seguir Sage aonde ele for. Hashtag cara, ela tá tão na sua. E eles vão pro horizonte de mão dada, que bonitinho. E novamente, não pense sobre o fato dela ter sido uma gorila, que rolou um brilho ali e do nada ela virou essa garota aqui agora. Em seguida, aparentemente, vai ter uma nova heroína na história. Yucine. Se você ainda não conhece, vem comigo conhecer. Atrás daquele seu anime, séries ou até mesmo jogos de futebol favorito, mas só acha eles em baixa qualidade, agora você poderá ver com máxima qualidade. Com o link no comentário fixado, você pode entrar direto em qualquer plataforma, celular, Smart TV, Stick e até mesmo TV Box. O site te ensina a instalar de modo muito simples. Tudo isso com a tecnologia SSL para garantir a sua segurança, diferente daqueles sites que você clica e abrem várias e várias janelas junto com diversos anúncios. E uma dica que eu deixo para vocês, também funciona em emuladores de PC. Basta logar com a sua conta do Google como se fosse um celular no emulador. Bem, é isso. Clica aí no link para ajudar o canal e ter uma experiência de alta qualidade e totalmente sem anúncios. Hashtag só vamos, mano. Nosso protagonista agora, pique motoqueiro, se aventura pelo mundo junto de Sarah. E eles encontram um slime que já vai pra cima do nosso prota motoqueiro, mas é trucidado rapidamente, pois ele tá muito overpower. Então, os spoilers de batalha caem e ele dá a bota pra Sarah e fica com duas habilidades que sobem seus status de disfarce. E ele já fica desesperado, pois ele tá começando a se achar realmente um monstro. Ao subir de nível, o capacete subiu de nível junto com ele, se transformando em uma capa que não deixará as outras pessoas verem seu real poder. Então, ele se dirige até um reino, onde são questionados por que não possui identificação, e Sage diz que eles perderam. O cavaleiro usa ali um orbe detector de mentiras, e eles passaram no teste, e finalmente podem se dirigir até a cidade. Mas ao revelar que está indo até a guilda, o cavaleiro se preocupa e diz pra eles de modo algum fazer isso, que não precisa daquele lugar e qualquer coisa era só falar com ele, e se apresentam e ficam amigos, seu nome é Cloud. Então Sage e Sarah vão até a guilda e descobrem que lá só tem um bando de depravados pervertidos fazendo coisas realmente duvidosas, e Sage decide que é melhor eles só irem pra outro lugar. Então o mestre da guilda aborda eles e ele é outro doido, só que nesse caso apenas por músculos, e diz pra eles não serem tímidos e entrarem logo. Então o líder da guilda chama a recepcionista que tava fazendo coisas duvidosas e ela se desculpa pela visão que presenciaram e de repente vira uma moça recatada. Ela explica sobre a guilda reunir diversas informações do mundo e dos benefícios. Sage ainda tá receoso, mas Sarah diz que todos parecem estar se divertindo e convence a Sage a se juntar à guilda. Então os malucos que parecem ser fãs do Coringa entram e chamam o cara ali pra ir pra um canto intimidando. Sage diz pra Sarah aguardar ali que ele já volta. E o pessoal da guilda fica lá de mãos atadas com a cabeça baixa. Mas na real, os caras queriam era um intercurso com Sage, se é que vocês me entendem. Pois acharam ele muito bonito e dizem que é só pra dar boas-vindas e ele rapidamente nocauteia dois e sai correndo. Então após saltar por muitos prédios, enquanto eles o perseguiam, finalmente ele despistou e consegue voltar pra guilda. E o líder e a recepcionista se surpreendem, pois nunca ocorreu de ninguém voltar ilesa ali daqueles três caras. Sage dá bronca deles e pergunta como vocês conseguem rir de algo assim, e eles continuam agindo como se fosse normal. Então a recepcionista diz que eles precisam passar no teste para ranquearem suas habilidades e nível de aventureiro, mas para isso vão precisar de um aventureiro veterano de nível B para cima. Então Sage já sabe que vai vir outra doida e não deu 2 segundos e ela apareceu. Uma mulher de cabelos brancos com um machado gigante, uma personalidade de tsundere. Após Sage não querer, ela diz que já que ele insiste tanto, ela aceita. Após isso, a aventureira que se chama Artória explica os diferentes tipos de missão, e nessa ela acaba sorrindo e fica toda tímida com os elogios que recebeu de Sage e Sarah. Após isso, Sarah aceita a missão de ajudar no orfanato, e Sage em seguida presencia Artória salvando um garotinho que tinha se machucado. Então eles chegam até as ruínas onde a missão é destruir todas elas. Sage, desengonçado como sempre, encosta nas ruínas e elas desabam sobre ele. Ela se assusta e vai rapidamente tentando resgatá-lo, e descobrimos sobre o passado dela, que ela possui um tipo de maldição que todos que se envolvem com ela sofrem algum tipo de acidente, e ela cai em prantos enquanto procurava por Sage. Mas Sage consegue sair ali dos escombros e ela já vai dando lição de moral nele, sobre os perigos de ser um aventureiro e que ele pode colocar todos os seus colegas em perigo, mas no final ela se desculpa por ter pegado pesado e diz que está feliz por ele estar bem. De volta aos colegas de Sage, eles estão em um árduo treinamento e o cavaleiro responsável é até contra envolvê-los em sua guerra contra o Rei Demônio, mas não tem muito o que fazer. Enquanto isso, Sage cumpre sua última missão, que é levar um cachorrinho pra passear, só que na real era um lobo gigantesco, e a dona e a Artória se divertem ali assistindo, e a dona diz que a Artória está sorrindo mais e pergunta se tem relação com o rapaz, a fazendo corar. Então de volta à guilda, eles pegam a recompensa e a Artória os convida pra hospedaria que ela estava, já que eles não têm onde ficar, surpreendendo a todos. Já no dia seguinte, eles finalmente começam o teste. Sage está animado e vai colher ali plantas e Sarah vai atrás, enquanto a Artória está preocupada em não deixar que a sua maldição afete eles. Sarah conclui sua missão com sucesso, pegando 10 ervas, mas Sage não conseguiu
skill nenhuma, apenas itens raros de mana, mas Artória diz que tem algumas bem no pé dele e ele pega rapidamente. O cara literal recebeu uma bênção divina, mas nem sempre ela ajuda. Ele vai atrás dos restantes ali pra completar a missão, mas novamente só consegue achar itens raros. Até que ele ouve uns barulhos na floresta e na verdade eram os demônios todos desengonçados, mas não parecem ser do mal, falando em concluir um plano pra agradar a sua chefe. Seiichi, besta do jeito que ele é, ele vai até ele pedindo ajuda pra encontrar algumas ervas, mas eles o veem como uma ameaça e então fazem poses de Power Ranger e invocam um troll que desce a porrada no Seiichi, mas Seiichi usa sua habilidade de absorver e rouba a força do troll pra si mesmo, deixando todos tremendamente amedrontados e eles fogem. Seiichi acaba voltando com mais itens raros, mas Artória dá um desconto pra ele e diz pra eles irem pro próximo teste. Após isso, os demônios vão até a sua chefe e dizem do plano de teleportar humanos ali pro covil do deus dragão, mas ainda assim eles desobedeceram regras não a informando, e eles fogem pra não serem punidos por ela. De volta ao Seiichi, eles encontram o Cavaleiro Cloud que lhes dá motivação pro último teste. O teste final é acabar com alguns slimes. Artória não bota muita fé na Saria quando ela deu um golpe no ar e falou que era sua arma secreta, mas mesmo assim começou o teste. Porém, o slime foi teletransportado. Artória já entende o que tá acontecendo e cancela totalmente o teste. Porém, ela ativou um dos selos. Seiichi e Saria vão junto com ela tentando a salvar. Artória dá uma bronca neles falando que eles se colocaram em perigo à toa, mas depois fica toda agradecida quando eles disseram que nem pensaram, só tentaram salvar ela. Ela então entrega uma pedra pra eles se localizarem caso se separem. E depois, devido à sua maldição, ela acabou ativando uma armadilha e separou o grupo. Parece até que ela tava prevendo. Eles até tentam usar a pedra ali pra ir até Artória, mas eles falham miseravelmente. Artória vai em uma batalha intensa contra uma múmia, que ela acaba vencendo, mas está cada vez mais cansada devido aos danos sofridos. Enquanto isso, Seiichi e Saria estão completamente perdidos no labirinto. Eles até encontram um baú, mas Seiichi acha muito suspeito e simplesmente o ignora. Então o baú cria vida e vai pra cima dele, tentando o forçar a abrir. Seiichi rapidamente aniquila o baú com a sua magia, e em seguida sobe de nível e ganha habilidade do baú junto com a história dele. Basicamente, com a invenção das caixas de itens, os baús ficaram inutilizáveis. Então, o desejo dele de ser útil e interagir com humanos fez com que ele evoluísse até mesmo ao ponto de aprender a usar magia. Mas no final, os humanos os taxaram como os monstros e agora chegou o fim da história desse baú e de todos os outros que também passaram por isso. Seiichi fica com pena, mas pega os itens que ganhou, um anel que multiplica a sorte por -2, ele acha totalmente inútil, e outras cartinhas ali que ele acabou ganhando. E a pedra começa a ficar vermelha, sinalizando que Artória está à beira da morte. Ela batalhou contra muitos adversários até que enfim chegou no covil do dragão. O dragão tentou intimidá-la, mas ela vai pra cima com tudo, dando o ponto de partida a uma batalha feroz. Seiichi e Saria rapidamente tentam fazer algo pra alcançá-la, mas eles não conseguem pensar em nada. Artória, por outro lado, está caída no chão após ser derrotada pelo dragão, mas ela não se rende, ativa o seu modo Berserk e vai pra cima do dragão, que a repele facilmente. Mas ela vai de novo, mas o dragão claramente a imobiliza tão fácil. Mas ela não se rende, tenta mais uma vez, porém dessa vez o dragão deu um golpe fatal nela. E ela já aceita seu destino e diz que queria ver os dois em segurança pelo menos antes de partir, e desmaia. Mas acorda com Seiichi bloqueando o ataque do dragão junto de Seiichi, então salva a Artória com a Saria e explica que quebrou a parede com um soco e que não sabia que era tão forte assim. Após chegarem até Artória, ela fica imensamente surpresa e no caminho onde quebraram para abrir passagem, acertaram bem no deus dragão. Saria diz pra ele curar Artória, então ele lhe entrega um remédio de cura e volta sua atenção para o dragão. O dragão está furioso, mas Seiichi saca as suas duas espadas e diz pro dragão se preparar. O dragão desfere diversos golpes bem poderosos, mas Seiichi usa sua velocidade para esquivar, mas ainda assim encontra dificuldade pois o dragão é muito poderoso. Após uma avaliação, ele vê que o nível do dragão é de 5.000 e em seguida ele é atingido pela cauda do dragão. O dragão então invoca uma grande quantidade de energia explosiva e concentra em uma esfera, amedrontando Seiichi. Mas Saria o lembra da sua habilidade de água e ele logo conjura um poder para ir de igual para igual contra o dragão. E agora ele, com a sua evolução máxima, diferente da primeira vez, ele tem um controle e causa muito mais dano. Saria protege Artória, enquanto Seiichi continua na sua investida. O dragão imobiliza com habilidade de intimidação, mas Seiichi, como ele é apelão, ganha resistência ali pelo sistema na mesma hora e já parte pra cima do dragão. Ele ganha mais umas skills que ele tirou ali da bunda e desfere vários e vários golpes no dragão, que é fatiado. Mas antes de partir, o dragão chora
e diz que tudo o que ele queria era ser feliz do lado daquela pessoa. Aparentemente, todo vilão aqui tem uma história bem triste nesse anime. Seiichi então mais uma vez sobe o nível drasticamente e Sarah já vai abraçá-lo toda preocupada. Ela diz que Artória adormeceu após o remédio e Seiichi já vai pegar ali os espólios pra achar algo pra sair da caverna. E fica triste por ainda ficar mais poderoso com os espólios do Deus Dragão. Então ele engole a esfera do dragão e ganha a magia espacial que o dragão usava. Ele ganha também um sobretudo novo que na verdade é uma armadura mega poderosa. E por fim, um livro de magias do Deus Dragão e a sua história. Antigamente, o Deus Dragão era o guardião da humanidade e ele era adorado por todos. Porém, alguns humanos gananciosos anseiavam em usar os materiais do Deus Dragão para armas e armaram para executá-lo. Mas o Lorde o Demônio o salvou a tempo. Porém, os humanos invocaram um grande herói que acabou com o Rei Demônio e então os humanos voltaram a atenção pro Deus Dragão. Então o Deus Dragão se selou em uma masmorra para que os humanos não o alcançassem e assim ele não perdesse mais nada precioso. Seiichi mais uma vez chora e se desculpa com o Deus Dragão. Então o Carneirinho envia para eles uma carta dizendo que não cumpriu a dificuldade da masmorra, que era deixar o dragão vivo e que dessa vez ele não aparecerá, que ele tá de férias. Então Seiichi volta com as garotas para a cidade com a sua nova magia espacial. Artória então acorda e já fica se debatendo pois Seiichi está a carregando. Mas ela logo se acalma e se desculpa e mostra seu status que informava que a sorte dela era de menos 2 milhões. Ela conta que essa maldição lhe persegue desde que ela nasceu e continuará trazendo problemas para todos que a cercam. E Seiichi e Sarah dizem que ela não trouxe problema sorrindo e surpreendendo ela. Então, quando chegou na guilda, o líder e a recepcionista estavam coletando informações preocupados, e agora eles estão aliviados da Artória estar bem. E ela se emociona e sai correndo por ainda achar que ela é um peso. Parece os demônios de antes que estavam apostando, achando que eles já haviam sido derrotados pelo Deus Dragão, mas a líder aparece e informa que o Deus Dragão foi derrotado, surpreendendo a todos. De volta ao Seiichi, ele está procurando a Artória pela cidade e encontra a amiga dela antes. E ela pergunta se o Seiichi sabe da condição dela. Ele diz que sim e enfim ela pede que ele se aproxime dela então. E ela diz que a achará e ela brinca que conta com ele e o chama de príncipe encantado quando ele saiu. Seiichi então a acha com a pedra de localização de antes. E ela estava escondida naquelas ruínas de antes. Artória conta que não estava conseguindo lidar com o fato de que todos se importam com ela também. E que não era apenas ela. Seiichi então a abraça e diz que ficará com ela até que ela se sinta segura novamente, ao ponto de conseguir sorrir de coração e até caiu algumas lágrimas do rosto dela. Sarah estava preocupada com Seiichi, mas o pessoal da guilda diz pra ela confiar nele. Seiichi então percebe a situação que já está e fica todo envergonhado naquela situação com a Artória que ele não havia percebido antes. Artória então fala que estava com vergonha, mas agradeceu ali o Seiichi no momento. E ele pensa o que poderia fazer, e então pede que ela estenda a mão e coloque o anel de antes que dobra a sorte do usuário. E com matemática básica, negativo vezes negativo dá positivo. E agora a sorte da Artória é de 4 milhões. E Seiichi diz que agora eles desfrutem da felicidade genuína e que lhe dará total apoio. Artória envergonhada empurra Seiichi e sai correndo. Ela definitivamente não sabe lidar com seus sentimentos. Então Seiichi, confuso, pensa nas palavras que ele falou pra ela naquele momento e ele deu a entender algo muito diferente do que ele gostaria de falar pra ela. Soou mais como um pedido de casamento. Ele corre pra alcançá-la, mas para e pensa que se isso a fizer feliz, pelo menos momentaneamente, já é o suficiente. E o baú reaparece lá do céu e manda um joinha. Artória ainda não entende o que está sentindo e se questiona por que seu coração está acelerado. No dia seguinte, Artória estava evitando Seiichi e ele se questiona o que fazer, porém Sarah lhe diz para não se preocupar, que seu instinto diz que Artória não o odeia. Após isso, Seiichi se despede de Sarah que irá começar a sua missão ajudando crianças no orfanato. E enquanto isso, Seiichi decide se aventurar e descobrir mais sobre aquele mundo. Então Seiichi conversa com o líder da guilda e a princípio ele oferece ali um acampamento de musculação e ele recusa. Em seguida a recepcionista oferece informações de coisas muito duvidosas, e aí que vocês me entendem. E enfim eles conversam sobre a invocação de diversos heróis que estavam ocorrendo em uma outra cidade, para que esses heróis derrotem o Rei Demônio. E eles mandam Seiichi para a biblioteca central com o mapa que o líder musculoso tirou ali da sunga e já mandou o Seiichi dar aquela fungada, mas ele virou e falou: "Cê é doido, tá chapando nas ideias aí, né, truta?" Poucos sabem, mas Seiichi é viciado em youtubers de São Paulo. Enquanto isso, no castelo do outro reino, o mago e o rei estão conversando sobre a lentidão dos heróis em progredir. E o mago diz que colocou todos em uma academia mágica para que aperfeiçoem-se e diz pro rei não se preocupar,
pois ele colocará pulseiras de escravidão neles também. E os dois depois ficam ali mandando uma gargalhada de super vilão de filme toda clichêzona lá. Artória está completamente apaixonada por Seiichi, correndo e se questionando sobre os seus sentimentos. E Seiichi está lá na biblioteca procurando pistas de seus amigos. E ele reflete sobre como a história diz que o Rei Demônio é maligno. Porém lembra ali da história do dragão e reflete sobre se ele seria maligno mesmo. Em seguida, está estudando sobre magia e vê que é necessário certas habilidades para dominar melhor a magia. E em seguida o sistema vai lá e dá todas essas habilidades para ele, quebrando totalmente o clichê. Ele pega outro livro e agora o sistema faz de sacanagem. A cada página que ele vira, ele ganha uma magia do nível mais alto possível, ao ponto dele ficar soterrado de cartas mágicas comprovando que ele é o mago mais forte. Sari está brincando com as crianças, de repente ela vira uma gorila e todos vibram ali no momento. E não vamos nem lembrar do fato de que Seiichi está se relacionando com ela de um jeito amoroso, senão capaz que todo mundo aqui seja preso por assistir essa desgraça. Seiichi então acha um quadro de uma meio humana, meio canina e compra ali o quadro, a deixando muito feliz. E em seguida, ele fica embriagado com o cheiro de uma comida e segue até o local. Ao entrar, ele encontra o que parece ser um ex-cavaleiro e um barman misterioso. Artória, que estava confusa, encontra com a sua amiga que resolve lhe dar alguns conselhos. Seiichi acaba fazendo amizade com o pessoal do bar. Acabou que o loiro era só um camponês e o barman continua misterioso. A amiga da Artória diz que ela está apaixonada, fala sobre o anel e sobre como é um voto de amor. E Artória pensa que Seiichi já tem essa área, mas a amiga continua a incentivando e ela aceita os conselhos da amiga, que diz que irá conquistar ele com aqueles conselhos. Então os amigos do bar dizem pro Seiichi que no país deles, fazer o que ele fez é um voto de amor eterno. E na mesma hora ele cospe o café. Então o loirinho recomenda que ele não diga que estava brincando e que ela entendeu errado, senão essa é a sentença de morte dele. E o barman ainda complementa que na melhor das hipóteses, ele será castrado. Então os amigos do bar o recomendam se casar com ela, que é simples e resolve o problema. E ele diz sobre a Saria, e o loirinho já diz pra cultivar o amor pelas duas então, e pra ele ser mente aberta. O loirinho tá galudão, rapaziada, vê se pode. O barman sábio diz pra ele não dar uma resposta vaga, para se desculpar com a Artória ou assumir a responsabilidade. Seiichi fica feliz e se despede ali dos dois. Então o barman diz que o loirinho está se expondo demais. Ele diz pra ele ficar tranquilo, que o melhor espadachim do reino está indo buscar ele. Uma pessoa chega na porta, mas a cena muda para Seiichi. Seiichi então resolve contar tudo o que aconteceu pra Saria. Até ensaia sobre o contar tudo ali no momento e depois ir se desculpar com a Artória. Mas no mesmo momento a Artória chega no local antes dele, entrar ali na igreja e o chama. Então ele cria coragem e repete pra si mesmo em sua mente que tem que se desculpar com ela, que esse é o momento. Mas a Artória vai lá e o beija, o deixando totalmente sem palavras, e diz pra ele que não continue com o que ele estava dizendo. Sabe que ele não deu o anel ali por ela, por sentimentos, por amá-la e tudo mais, mas que ela não se importa, pois está apaixonada por ele. E ainda diz que sabe que ele gosta da Saria, mas que ela quer ficar com ele e pergunta se ela não é boa o suficiente. Continua ali se declarando ali os seus sentimentos. Seiichi começa a ficar confuso sem saber que caminho ele tomaria. E ele ia falar algo, mas Saria abre a porta no mesmo momento e os vê ali. Rapaz, o pau vai torar ali pro lado do Seiichi. Só que na real a Saria diz pra ele aceitar ela. Que ela queria ali ele só pra ela, mas é natural que as fêmeas vão atrás do mais forte. E vemos que ela novamente está tendo ali um comportamento ali da visão de uma gorila mesmo. E Seiichi, que não passava nem Wi-Fi, fica aliviado por não ir de base. Só que Saria diz pra ele aceitar ela, que ela também ama a Artória e quer ficar junto dela também. E meus amigos, o que eu tô vendo aqui? E aí Seiichi beija a Artória bem na frente da Saria. Se declara, Saria vai lá, abraça os dois. E a cena seguinte é o casamento dos três, mano. E todos que apareceram até agora ali estão parabenizando o Seiichi. O Seiichi se pergunta ali, cara, tá tudo bem se acabasse mesmo? Tipo, é normal, mano. E a cena seguinte é uma égua com cabelo rosa e... Não, por favor, não. E em seguida é o líder da guilda dizendo que ele não tem um cavalo. Ai, meu Deus. Realmente vai ser isso que eu tô imaginando. Não acredito. Não acredito, cara. Não acredito. Na moral, tô fazendo isso aqui por vocês. Lembra de deixar o like. O que eu tô vendo aqui, cara? O que eu tô vendo aqui, meu Deus. O líder vai lá, fala que todo aventureiro precisa de um cavalo. Onde que isso vai parar? E diz que o cavalo são importantes pra tarefas e além disso pro vínculo com o aventureiro. Meu Deus, não.
Ele tira ali uma declaração de um local que eu não vou falar pra vocês. Dá pro Seiichi ir lá comprar o cavalo. Aí o Seiichi chega lá pro fazendeiro, pergunta se ele irá participar da competição. E que se sim, ele vai precisar de um cavalo. Seiichi entende nada com nada, mas segue ali o cara. E ele mostra o cavalo dragão, que é popular entre todo mundo. O cavalo cervo, que apesar de parecer um bobão, ele tem o dobro da força de um cavalo dragão. Seiichi fica incrédulo e o fazendeiro... incrédulo com isso, tem que ficar incrédulo com, pelo amor de Deus, não acredito, cara. Tá bom, voltei. E o fazendeiro diz que eles são ótimos para serem domesticados e dá uns tapinhas ali, do nada o cavalo cai no chão e o fazendeiro fica triste dizendo que ele foi de base. E que eles vão de base rápido mesmo, pois eles esquecem de respirar por serem uns tontos e até mesmo um simples impacto faz eles ali ir de base, visitar ali o papai do céu, tá ligado? Então ele apresenta ali uma égua selvagem que não se acostumou com ninguém desde que nasceu e o Seiichi diz que parece mais uma mula. Mas na mesma hora o fazendeiro leva um coice bem dado ali no estômago. Não satisfeita, ela vai até o fazendeiro e começa a pisar nele. Então o Seiichi se questiona o que diabos ela está pensando. E o sistema, pum, habilidade de entender ali outros idiomas e outras linguagens. Ele consegue entendê-la. E a mula tá pisando ali no cara e falando pra não tocar nela, que os únicos que podem tocar nela são quem ela considera digno. Seiichi conversa com ela e ela o convida pra entrar e atacar ele. Mas ele rapidamente ali para ela e começa a imobilizar ela ali no ar mesmo, a deixando totalmente sem poder atacar. Então ela se rende e o reconhece como digno, falando que o reconhece ali a sua força e tudo mais, e até se curva pra ele. E diz que após reconhecer a sua força, o servirá e o chamará de mestre. O coroa tá até tentando ali levantar, mas leva outro coice na barriga. E Seiichi diz que irá levar ela, e o vendedor diz que agradece a preferência enquanto está quase desmaiando ali no chão. Depois disso, o Seiichi compra muitas comidas pra ela e ela fica mega feliz. E diz que o servirá pro resto da vida ali pra compensar. Ele diz que não é pra tanto. Mais à frente, vemos uma garota meia canina de antes ali sendo abordada por alguém que dizia que ela deveria participar da competição de arte e que ela estava desperdiçando ali o seu talento. Seiichi chega e pergunta o que está acontecendo ali. O rapaz ouve ele falar pra mula que já comprou um quadro da garota antes e usa isso como argumento para motivar ali a garota canina a entrar na competição de arte. Seiichi então diz que irá participar também e diz pra garota que se ele chegar entre os primeiros ali, que ela também irá participar ali da competição dela de arte. Fechado? E ela diz fechado. Perguntam se ele não tá com medo e ele diz que até está, afinal parece ser um evento gigantesco, porém ele prefere participar e tentar do que deixar pra lá e se arrepender depois. O rapaz diz pro Seiichi que um dos prêmios é um peixe ultra raro e a mula já se anima e fala que quer participar. O rapaz pergunta se ele vai participar com aquela mula ali mesmo, e ele diz que sim, e geral fica espantado. Enfim, na Copa aparece mais um coliseu lá. Arthur e Sarah vão assistir Seiichi e a apresentadora começa a anunciar os prêmios. Em segundo lugar, um livro de ensaio de fotos duvidosas sobre a capitã e espadachim mais forte do reino, e geral vai à loucura. E Seiichi fica lá, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Em primeiro lugar, é um convite pra passar o dia com ela e todas as outras valquírias. E novamente o Seiichi se pergunta, o que diabos tá acontecendo aqui, junto com a mula que tava totalmente sem reação. E a mula diz pra eles focarem no quinto lugar e ele topa. Mas a garota canina aparece e diz pra ele tomar cuidado e talvez fosse melhor desistir. Porém, no passado, apesar da dificuldade, ele só precisava que alguém o desse um empurrão, lembrando ali dos seus dois colegas de classe. E dessa vez, ele que quer dar um empurrão ali pra garota canina. E então se dá a largada da corrida e todos disparam. E geral que tinha um cavalo cervo ficam paralisados e em seguida os cavalos cervo vão de base ali. E identificam que foi o som de disparo. E logo em seguida, Seiichi tá lá atrás com o Lulune, que é o nome ali da mula. E geral apostou neles ali, começa a ficar puto lá. Qual foi? Corre aí, corre aí. E Lulune conta que tava tão ansiosa com a corrida que pulou o café da manhã e começa a chorar, pois não conseguia correr devido à fome. E Seiichi tira da sua bolsa mágica... aqui que vai começar a dar merda. Um fruto da Shinka no Mi dá pra ela. E logo à frente, os competidores estavam começando a usar os seus truques pra eliminar os outros competidores. Uma aventureira invoca lobos rank A e rank B, tá ligado? E todos se espantam. Mas Seiichi vem logo com a Lulune loucona ali de pré-treino de Shinka no Mi. Todo mundo no estádio vai à loucura com o hype que eles proporcionaram. Chegando lá, Lulune só pousando com seu salto acaba com todos os lobos rank B. Só sobrou o lobo rank A infernal agora. E logo em sequência ativa o modo super coincidin e acerta bem no focinho do lobo, o nocauteando. E no final, Lulune ainda manda um inseto maldito, uma clara referência do Vegeta. Geral desiste da corrida para não competir contra ela e o Seiichi, e Seiichi e Lulune ganham a corrida.
Seiichi e Lulune ficam sem entender nada ali, pois eles queriam o 5º lugar. E a Sarah e a Artória ficam muito orgulhosas dele e a menina canina também. Junto com o rapaz, ficam mega inspirados. Em seguida, Lulune está chorando pois não conseguiu ali o seu peixe. E Seiichi tenta animar ela. E ela se emociona e diz que o servirá pro resto da vida. Então um brilho começa a aparecer na tela e... bando, o que a gente tá vendo aqui. Artória e Sarah entram na casa, elas ficam mega surpresas com o que vem. Lulune tá em sua forma humana, numa posição de mula, com Seiichi fica ali naqueles piques, tá ligado? Sai sangue pelo nariz do cara, as meninas não entendem nada, Lulune fica com vergonha, abraça ele, e... que diabos vai acontecer? Então aparece com Lulune, do jeito que veio ao mundo. E Artória já desce a porrada ali nele com ciúmes. Então já no chão, depois de levar uma surra de Artória, Seiichi explica que a garota é Lulune e que é a mula. E ela não acredita. Então Sarah vira ali um gorila pra mostrar pra ela que é verdade. E Artória fica totalmente sem palavras. Artória então leva a Lulune pra fazer algumas compras ali de roupas, pra enfim deixar ela mais confortável. Mas ainda assim é estranho pensar que ela era uma mula. Então duas cavaleiras entram na sala perguntando por Seiichi. E ele se apresenta e elas prendem ele com magia. E a de cabelos ruivos ainda diz que os crimes deles acabaram. E ele sai da sala gritando que ele é inocente. Então a Leia, que é o nome daquela demônia de antes, aparece que ela é a 3ª capitã do exército ali do Lorde Demônio. E em sequência, outros coadjuvantes até aparecem ali, mas eles não são tão importantes assim pra trama. Tem os caras ali e uma outra demônia que estão empolgados ali pra reunião começar logo. Então a filha do Rei Demônio aparece e ela é muito fofinha. E ela diz que o motivo de reunir a todos é que ela quer tentar uma aliança ali com o reino de Windberg. Todos naquela sala ficam surpresos e se questionam por quê, se eles executaram o antigo Rei Demônio. Então ela diz que o reino de Windberg, que é o que Seiichi está, fez relações para fazer as pazes com os demônios. E a Leia ainda informa que um único humano derrotou ali o Deus Dragão, referindo-se a Seiichi. Leia havia feito um tipo de ritual para reviver a alma do Deus Dragão e conversar com ele. E ele informou que foi Seiichi. E ela diz que o vingaria. E ele informa que não será necessário. Até odiou humanos por muito tempo, porém aquela luta que ele perdeu foi de forma totalmente justa e clara, e ele está em paz com isso. Então o servo da filha do Rei Demônio fica lá todo indignado, falando que tem que ter sim a vingança, e ela diz que trará a paz. E ele a lembra da profecia que, se eles se envolverem com humanos, trará calamidades e caos, e ela diz que se isso acontecer, ela oferecerá a própria cabeça em troca da paz. Aí o cara ficou revoltado, e todos os capitães da mesa disseram que adorariam fazer um churrasquinho ali com ele, caso ele continue a atrapalhar e questionar a filha do Rei Demônio. Ele sai correndo da sala todo indignado e em seguida todos os capitães batem continência ali pra atual Lorde Demônio, que no caso é a garotinha. E o servo dela parece querer guerra, diz que seus planos foram frustrados, mas que não desistirá. De volta ao Seiichi, as cavaleiras lembram que ele ganhou a Copa Real e passará o dia com as Valquírias. E ele pergunta por que as algemas, e a Ruiva diz que eles não têm tempo a perder. E aí ele fica puto, mas a outra vai lá retirar a algema, o campo de treinamento delas, onde Louise, que é a capitã das Valquírias, está ali no centro de uma luta treinando as outras cavaleiras. Ela acaba com as cavaleiras em um piscar de olhos, e elas agradecem ali pelo árduo treinamento. Em seguida, Louise vai ver o Seiichi, e quando ele ia cumprimentá-la, ela coloca a espada em sua mão e diz pra eles irem em um duelo simulado. Ele pede pra ele ir pra casa e ela se afasta e entra em guarda. Seiichi entra em desespero, mas a cena muda pros estudantes sendo teletransportados ali pra tal academia citada anteriormente. Lá, o grupo de colegas de Seiichi vai ao encontro de outro grupo ali que o desafia pra um duelo de quem mata mais monstros. Nesse meio tempo, o líder de outro grupo encurrala a garota, e ela já mete logo um tapão na cara dele ali, do vagabundo, pra ele ficar esperto, e ela recusa o duelo em seguida. Seiichi se esquiva e continua dizendo que não quer participar, mas Louise se impressiona com ele e diz que irá lutar a sério. Novamente ele consegue se esquivar e pergunta se agora eles podem acabar logo com isso, e ela responde que sim, e que dará o seu golpe final. Seiichi se borra de medo, mas sua habilidade de detecção de inimigo e sexto sentido se fundem, liberando a visão mundial, uma nova skill roubadona. E com isso ele se esquiva e desarma Louise, finalizando assim o duelo. Todas ficam surpresas, incluindo Seiichi, e então Louise vai até ele, agora de uma maneira mais delicada, e pergunta se ela poderia o chamar de mestre e se ajoelha. Então uma das cavaleiras chama Seiichi pra conversar, porém troca pro rei se preparando pra tomar um banho e assassina rondeando ali ele. A cavaleira agradece Seiichi e diz que Louise é um prodígio que pode recriar qualquer técnica que
vislumbrar. E apesar dela não poder usar a magia, é uma das mais fortes daquele reino. Então Louise entra na sala e agradece ele ali por salvá-la, e ele fica sem entender. Então ela começa a lhe contar sobre a sua infância e que sempre foi muito difícil ser um prodígio. Primeiramente, as pessoas se recusavam a lutar com ela ali sempre, pois ela sempre ganhava. E por consequência, nunca achou que alguém pudesse haver de igual para igual e enfim ter um amigo. Então ela agradece a cavaleira que sempre se preocupou ali com ela e vai abraçá-la. E as duas ficam em um momento muito emocionante, enquanto Seiichi fica feliz ao fundo, ao ver ali aquela cena e lembrar do seu passado, e sabia como era se sentir solitário. E o Seiichi aceita, apesar de dizer que não sabe muito bem o que lhe ensinar. E ela lhe diz que tá tudo de boa, que ela observa e rouba técnicas. Ele fica tipo, beleza então, né? Mais um grito é escutado e então uma empregada aparece dizendo que o rei foi atacado. Mas valquírias correm ali pros seus postos e se despedem de Seiichi. Mas ele quer ajudá-las, então usa ali a sua visão mundial e encontra a culpada. No caso, apenas uma garotinha. Então Seiichi, junto com o sistema, encontram o nome dela e descobrem que ela é escravizada. No caso, está apenas servindo a alguém. E Seiichi vai pra sala onde ela sairia e facilmente pega ali as kunais que ela lançou. Mas a sua habilidade de defesa reflexiva é ativada sozinha. Ele joga as kunais aprendendo ali na parede mesmo sem querer. Ela se solta facilmente e Seiichi da mesma forma se defende facilmente. Desaparece e dá um golpe no pescoço dela, que é bem famoso nos filmes da Fazenda Apagar. Após isso, as cavaleiras aparecem. E então Seiichi diz que a garotinha é a responsável e Louise diz pra Ruiva tomar conta do interrogatório. E diz pra Seiichi que estava espantado por fazerem um interrogatório com uma garotinha tão pequena, que Lorna, no caso a Ruiva, é a única que dominou as técnicas avançadas no caso da secretária da guilda, e essas técnicas avançadas são muito duvidosas, eu não vou citá-las aqui. Então as cavaleiras começam a chorar, pois a arma usada estava amaldiçoada, e o rei não acorda. Seiichi, sensibilizado, diz pra eles levarem ele até o rei, e lá ele se espanta, pois o rei era o loiro, que fez amizade com ele no bar, no outro dia. Então Luiz apresenta o seu irmão, que é o líder da divisão de magia do reino, e ele se desculpa por não conseguir ter curado o rei, e pede ajuda de Seiichi. E Seiichi pensa que se não existe magia pra curá-lo, então ele irá criar uma. A princípio, Seiichi invoca um círculo e fica totalmente perdido em seus pensamentos sobre tal magia. Ele não sabia o que fazer, então começou a pensar na palavra melhore e visualizá-la ali, a melhora do rei. Mas nada acontecia, até que ele deixou sair a palavra e todos ouviram e ficaram confusos, e Seiichi ficou muito envergonhado. Porém, a magia melhore foi criada e a cura do rei foi iniciada. Que é mais moleza que isso, o protagonista é o mais sortudo dos animes. E a magia melhore consiste em reverter a magia que foi feita, e assim foi feito melhorando o rei e transformando o sono eterno em saúde eterna. Então, ao acordar, o rei reconhece Seiichi, e o irmão de Louise o chama de Mestre Seiichi e diz que ele desfez a magia facilmente. Então o rei diz que vai recompensá-lo ali, e a princípio ele se recusa. Mas Louise diz que o feito foi gigantesco e pra ele aceitar, e o rei diz o mesmo. Então Seiichi, após pensar, pede apenas uma coisa. O capitão que treinava os alunos ali, vulgo heróis, suplica que ele diga onde eles estão, e o rei os chama de escravos e diz que os mandou pra academia de magia. O capitão fica surpreso. De volta pra academia, os alunos estão lá sem entender nada, o que eles têm que fazer, e outro grupo de antes volta até eles e começa a provocar a garota. Um dos amigos dela já se coloca ali em guarda, e o líder do outro time quer confusão. E basicamente os caras são os fofoqueiros de plantão e dizem que se eles não contarem pra eles o que eles estão conversando, eles terão sérios problemas. Então a garota fala que eles estão conversando ali sobre eles serem condenados a fazer sabe-se lá o que naquela academia. E um do outro time diz que é muito simples, que o rei até falou, pra demonstrar o poder. E eles ficam lá falando sobre como eles são superiores. E a garota os ignora e chama seus amigos pra irem pra outro local. Então, de volta ao Seiichi, ele tá tomando banho com o rei, e o rei diz que aquele é o seu lugar /sonho, após Seiichi achar o local belíssimo. E troca pras garotas do outro lado conversando sobre o interrogatório, que ainda não deu em nada, e o pedido de Seiichi para o rei, que foi treinar magia e esgrima com Louise e as outras. Isso deixou todas encantadas. Agora, estamos com Saria, Artória e Lulune, que também estão tomando banho nas fontes e conversando sobre Seiichi. Artória está preocupada que Seiichi volte com novas mulheres. E Saria diz que não tem por que ficar preocupada. Seiichi sabe sair muito bem de qualquer situação e ainda por cima de forma divertida. E Artória continua com seus ciúmes, imaginando duas cavaleiras se declarando ali pro Seiichi. Primeiro a ruiva, depois de cabelo curto, e então um homem musculoso, e descobrimos que a Artória tem um ciúme doentio aí. Então o rei conta o seu sonho, construir banhos públicos em todo o mundo. Pois quando você está ali, nada importa, seja sua raça, nacionalidade, classe social, todos estão como iguais apenas tomando banho. Realmente uma tradição antiga do Japão. E ele diz que esse é o seu sonho bobo, alcançar a paz assim, e Seiichi sorri. De volta ao castelo, ocorre um diálogo ali hostil entre o capitão com o rei e o mago. Para eles, os alunos são apenas peças descartáveis, e caso se rebelem, o mago acabará com todos com
a sua pulseira ali de escravidão, e o cavaleiro diz que é contra tudo aquilo. Uma flecha tenta ali acertar o rei, mas o cavaleiro intercepta ela. O cavaleiro vai atrás do responsável a pedido do mago, e o rei fica lá questionando sobre o que ocorreu, e em uma conversa com o mago, diz que apesar do reino vizinho formar uma aliança com demônios, ele já tomou providências e enviou um assassino. De volta ao Seiya, as meninas foram visitar ele, e Artória tentou jogar a culpa ali na Sarah, falando que a Sarah tava com ciúmes, e Sarah claramente a desmente. Mas na mesma hora, Louise aparece e Artória quase acaba ali com Seiya, mas ele diz que ela é a Valkyria, capitã, e ela já se impressiona. Então Louise se apresenta ali pras meninas, e as meninas também. Sarah diz que é a esposa de Seiya, Artória diz que é a sua namorada, e Lulune diz que é sua serva leal que dedicou o corpo e a alma ao seu mestre. E geral fica tipo mega surpreso com o Seiya. E o irmão da Louise diz que o Seiya tem uma vida muito louca, claramente é o admirando e com um pouquinho de inveja. Já na sala do interrogatório, Lorna começa suas terríveis técnicas enquanto Seiya e as cavaleiras observam da outra sala. E após maior suspense, a técnica terrível era comer uma refeição saborosa na frente da garotinha, enquanto ela tava com fome, e Lorna se delicia ali com a comida. Seiya puto chuta a porta e pergunta se ela tá doida, e Louise diz que hoje ela vai ficar sem jantar, e Lorna desaba. Após isso, Seiya e Louise dão a refeição pra garotinha, e Louise diz que o colar é um colar de escravidão, e explica que ela está apenas sendo usada. Lorna pergunta se ela sabia disso porque o interrogatório, e Louise se desculpa e fala que só foi descobrir depois. Seiya pergunta por que eles não só tiram ali o colar dela, e a garotinha demonstra levando um tremendo choque quando tenta. Enquanto isso, em outro reino, o rei ordena ao mago que faça a garotinha ir dessa pra melhor. E na floresta, o cavaleiro honrado se questiona por que ainda ajuda aquele reino detestável. O cavaleiro então encontra quem atirou a flecha. É um arqueiro que estava aguardando no topo de um edifício. Ele disse que o fez por vingança, que uma jovem demônio que nunca fez nenhum mal a ninguém e trabalhava como florista foi executada, graças à ordem do rei, que poderiam exterminar demônios à vontade como bem entender. Então o cavaleiro diz que independente dos motivos não pode permitir que ameacem o reino, e o arqueiro retruca se ele é apenas uma marionete desse reino escrúpulo. O cavaleiro saca sua espada mágica e diz que quer proteger a nação, apenas isso. O arqueiro lança diversas flechas com uma precisão magnífica, mas o cavaleiro defende com magia. E então o arqueiro dá o seu melhor golpe e o cavaleiro defende facilmente. Então o arqueiro resolve recuar e diz que da próxima vez que eles se encontrarem, ele espera que ele não seja mais uma marionete. Seiya mais uma vez tem que visualizar a magia que ele quer criar. Sarah e as meninas entram também ali na sala, mas Louise diz pra elas fazerem silêncio. Então Seiya começa a visualizar ali a sua magia da liberdade. E lhe vem à mente a imagem de Abraham Lincoln. Então uma personificação de Lincoln foi criada. Ele ordena a liberdade e o colar é destruído. Na moral, isso aqui seria facilmente censurado em vários canais de televisão. Então a garotinha é liberta e começa a chorar. Sarah vai abraçá-la e diz que tá tudo bem. Enquanto isso, Lulune tá amassando ali no almoço ali da Lorna. E ela já começa a falar do seu passado, que o povo gato foi escravizado e o seu nome é Oliga. E ela chegou até mesmo a ver a sua mãe sendo levada para aquele lugar que leva os prisioneiros, que começa com um campo de futebol e termina com a concentração que a gente tem que ter nos estudos. E eu tive que falar assim pro YouTube não cortar o alcance do vídeo. Então ela conta que os filhos do povo gato foram obrigados a se tornar assassinos e se especializar cada um em uma área. E assim, ela viveu a sua vida até hoje sendo ordenada pelo Império Kaizen, cometendo diversas execuções, e ela mesma só enxergava isso de valor em si, e que as mãos dela estão manchadas por sangue. E Seiya segura sua mão e diz que sempre há tempo para recomeçar. Ele diz que a vê como uma irmã mais nova, e diz que também pode chamá-lo de irmão mais velho, enquanto a fazia chorar. Sarah diz para eles cuidarem dela, e Seiya concorda e fala com Louise, que disse que já pretendia deixar ela nos cuidados dele, a pedido do rei, que é muito gente boa, e disse que não poderia punir uma garotinha tão pequena. E então Seiya fala com Oliva e ela sorri. Mas enquanto isso, o mago do reino Kaizen e o servo da filha do rei Devônio estão de complô orquestrando uma guerra. Tudo em nome do antigo Lorde Rei Demônio. Que isso daí na cabeça deles, né? Só na cabeça desses malucos. E Seiya está treinando magia com o irmão da Louise, aprendendo a ter mais controle, e Artória e Sarah se juntam ao treinamento com ele. Mas são interrompidos por Louise, que estava mais séria e pede pra Seiya proteger o rei na sua ausência. Que ela se juntará com o exército do Paladino, que é o único tão forte quanto ela naquele reino, e juntos defenderão o reino de diversos demônios que estão se aproximando ali pelas redondezas. A princípio, Seiya diz que é só um aventureiro, mas Louise o lembra de sua força e dos seus feitos. Após isso, Seiya se despede de Louise, pois Louise vai ficar fora por mais de uma
semana, que é o tempo para chegar até o campo de batalha. E Seiichi reflete sobre nada ir bem no mundo. Sempre haverão problemas. E se há paz, é porque pessoas estão resolvendo esses problemas. Uma frase icônica aí. Ele não falou bem essa frase, mas foi o que eu entendi. É uma lição maneira. Vamos absorver a lição, pessoal. Logo em sequência, o irmão de Louise o parabeniza por finalmente conseguir conter a sua magia. E brinca que ele ganhou a habilidade de pegar leve. E em sequência, o sistema lhe diz que ele adquiriu uma habilidade do inferno sem fim, o deixando desesperado. Afinal, isso não se parece nada com pegar leve. E a secretária e o líder da guilda vão ver Seiichi enquanto escoltavam o mago mais poderoso de todos os tempos. E o irmão de Louise já fica mega admirado, dizendo que ele é um mago que dominou todos os elementos e diz que tem todos os ensaios fotográficos dele. E aqui ficou um pouquinho estranho. Aí o cara diz que conhece ele e os feitos dele no reino. E com isso, o irmão de Louise foi à loucura. E depois disso é uma referência de sumo que eu não entendi muito bem. E após isso, eles adentram onde o rei estava. E enfim, o rei reconhece e ao que parece ele foi o seu sensei. Eren, a secretária, faz mais algumas piadas ali duvidosas. O mago e o rei conversam ali. E tá tudo de boa, se acalma, Eren. Pelo amor de Deus, para com essas coisas que não devem ser ditas, incluindo o palavrão que eu soltei aqui. Eu não vou falar palavrão, é isso. E enfim, o mago e o rei conversam. Barnabas, que é o mago e que segundo ele mesmo pediu pra chamar ele de Barna, então vamos chamar ele de Barna, conta pro rei sobre a sua academia. No caso, a mesma que tem os colegas de Seiichi que estavam ali treinando. Barna ia começar a falar sobre os heróis ali do reino Kaizen, mas um cavaleiro entra e fala que na vizinhança tem monstros. Nível de chefe de masmorra, exatamente com 5.000 monstros de nível 5.000! E todos se espantam. Em contrapartida, as valquírias estão num campo muito longe enfrentando outro exército de demônios. Lá, ela e o paladino se reúnem para atacar ferozmente eles. Louise saca sua verdadeira espada, encantando a todos, e parte para cima da horda, e facilmente os derrota. As valquírias juntos com os paladinos se juntam à batalha, mas são informados que outra horda está atacando o reino, e ela logo se prepara com o rei. Já no reino demônio, o servo que orquestrava tudo aquilo está observando e rindo. Já no reino humano, Seiichi se juntava com todos para defender o palácio. Artória se preocupa com os números, Seiichi com a Sarah virando gorila, que causa traumas nele, e Lulune tá preocupado em não deixar os demônios confiscarem toda a sua comida. Isso é bem importante. E Oliga aparece e diz que vai ajudar também, que quer proteger a sua nova vida ali com eles, e ele sorri pra ela. E então, hoje reunidos, guerreiros mais fortes, o homem chupeta, o maluco que balança a arma e destrói tudo, incluindo o próprio reino, e o exibicionista que diz que vai acabar com todos ficando sem roupa, é isso mesmo? Os mais poderosos, ou os mais bizarros, descobriremos a seguir. Então, eles aparecem ali também os delinquentes que bulinaram o Seiichi no início, e tá reunida a guilda dos malucos, e o líder da guilda tá todo orgulhoso lá. E o cara não é pouca merda não, ele salta daquela altura e não sente literalmente nada e vai pra cima ali dos monstros, e todos foram ali atrás. Seiichi ia se juntar, mas Barna os diz pra aguardar. Então o líder da guilda acaba com vários monstros facilmente com suas habilidades. Eren continua com coisas duvidosas ali, mas pelo menos acaba com os monstros também, então tá valendo. O homem chupeta usa as mamadeiras de granada, explode os monstros. O exibicionista lança magia, com aquela parte lá dele que ele tem, né? É o que a gente tá vendo aqui, pessoal. Deixa o like, tá traumatizado. Cláudia aparece pra defender também, e os delinquentes fazem o jutsu 1000 anos de dor, só que com um punho fechado na parte do monstro, e ele explode. O barman todo elegante aparece e se desculpa com o rei das bestas por tomar a sua vida, e acaba com ele em questão de segundos, e o rei diz que ele foi antigamente um antigo assassino lendário em seu passado. Sarah ativa o braço gorila e dá um socão no monstro, e o Barna tá dormindo lá. Artória então usa seu machado e congela um dinossauro, e o Barna acorda empolgado, pois esse foi um feitiço de nível alto, e ela dá capa no dinossauro depois. E peraí, tinha um dinossauro aqui mesmo? Esse autor, o que ele tá fazendo, cara? O cara não tem limite. Quem tem limite é cartão de crédito, hashtag autor da obra. E Lulune já sai na bicuda com vários monstros. Oliga, humildemente, nesse momento, executou 300 monstros e Seiichi fica surpreso. Ela tava contando. Barney então diz que tá na hora e ativa uma magia, mas tinha muito monstro e não dá muito certo. Então ele ativa uma magia maior ainda, invocando um tornado gigantesco sobre os monstros. Seiichi então diz que nem vai precisar se mover, né? E nesse meio tempo, Seiichi recebe um comunicado que diversos monstros de ranking chefão tá chegando ali, com uma horda com o dobro do tamanho atual.
Os monstros estão muito mais fortes e o pessoal começa a ter uma dificuldade. Seiichi, então, após analisar ali a situação, decide que montará um feitiço capaz de resolver tudo rapidamente. Ele visualiza então algo como seria um julgamento dos deuses e cria uma nova magia. A princípio ele pensou que não foi ativado, mas a estátua da justiça começa a julgar os monstros com raios mortais onde ela mirava com a espada. Nesse meio tempo, o líder da guilda e a Eren tomam um relâmpago, mas eles estão ilesos ali e animados, se é que vocês me entendem. Seiichi foi ler ali a habilidade e descobriu que ela ataca todos que considera prejudicial. Reflete sobre realmente eles se encaixarem nessa categoria e agradece ali a habilidade da justiça. Após isso, todos os monstros foram evaporados e até mesmo os demônios que orquestravam tudo ali no castelo, no caso um demônio só, tomou ali um raiozinho pra ficar esperto. Barna se impressiona com Seiichi e o sistema informa que ele subiu de nível. E no piscar de olhos, toda a experiência dos monstros foi pra cima dele e o sistema até travou de tantas vezes que estava informando que ele subiu de nível. E Seiichi, que tava com medo de cada vez mais se tornar menos humano com todo aquele poder. E o sistema informa que com tantas novas habilidades tomou a liberdade de combiná-las. O rei diz que é incrível e continua aguardando que ele continue protegendo ali o reino e depois eles vão tomar ali outro banho junto ali e tal, aquela broderagem e vai cuidar ali da muralha. E os destroços lá que ele tinha que resolver. As meninas chegam e já se impressionam com o Seiichi. Ô Liga, pede carinho na cabeça, que eu ouvia. Seiichi faz falando que ela fez um bom trabalho. E o Barna o chama para ser professor em sua academia. Já na academia, todos desviam o olhar dos colegas de Seiichi, devido às fofocas ou só ver se pode, que os babacas lá fizeram. De volta ao Seiichi e o Barna tá louco ali querendo aprender a magia e querendo que o Seiichi seja um professor da sua academia. E ele diz que o Seiichi tá muito além dele. Seiichi recusa por enquanto, pois prometeu que protegeria o reino enquanto as valquírias não retornassem. Fora que não quer se separar das suas companheiras. Mas Barna é barganhador também e diz que Artória será uma professora como ele. Saria será uma estudante. Elulune pode ser uma estudante ou treinadora de artes marciais. E o Liga pode ser assistente dele. E Seiichi diz não ser contra a ideia e olha para as meninas que já se empolgavam ali. E ele concorda com o Barna e diz para si mesmo que vai ser interessante ter outra vida escolar. Após isso, decide passar ali o dia tendo encontros com as meninas, até a Louise e as valquírias retornarem. E segundo ele, com consentimento ali de todas ali os encontros. Então o primeiro ele leva Lulune ali num restaurante para comer o que ela quiser, leva Artória para fazer compras e ir ao teatro, e Saria com seu instinto materno como sempre diz para eles levarem ali Oliga em seu encontro, pois se sente mal dela sempre ficar em casa. Então eles passam o dia como uma família, como se Oliga fosse a filha deles. E Seiichi vira pra Saria e agradece por ela ter se apaixonado por ele e por ter mudado a vida dele daquela forma. E quando eles iam se beijar, as crianças atrapalham e ele vai lá jogar bola com eles. A Saria diz que ela que tem que agradecer a ele. Então Seiichi vê um anúncio do concurso de pintura e vai ver aquela garota canina e o rapaz nobre que haviam inspirado-se nele anteriormente. A princípio, ninguém gosta de arte que o rapaz ali mostrou, só as meninas mesmo que gostaram. E a garota canina aparece com a pintura do Seiichi junto com o Lune na copa e diz que a pintura representa o rapaz que lhe deu coragem de se apresentar e todos concordaram que realmente ele parece um herói das lendas. Então o Seiichi vai encontrar a garota que ganhou o primeiro lugar e junto a ela diz que irá para a academia de artes e pede permissão para depois de formada pintar ele. E ele consente e diz que essa então será a promessa dele. As valquírias rapidamente se apressam. Louise diz saber que Seiichi vai para a academia de magia e ela diz que gostaria de ir com ele, mas ele diz que ela tem que proteger aquele país, mas que venha visitar ele na academia e ela concorda. E na verdade, o servo da filha do rei demônio está servindo um tal de Majin lá, que possui diversos apóstolos espalhados pelo mundo e que eles estão realizando missões para ressuscitá-lo. O tal Majin pede por mais desespero, mais dor e mais tristeza para alimentar a sua magia, e assim ele possa renascer. Uma das apóstolas diz para tirar a vida dos alunos da academia de magia. Afinal, lá só tem filhos de gente importante e assim eles causarão muito caos. A colega de Seiichi e seus amigos conversam com uma garota que estava atrás dele. Ela pergunta se eles o viram e fala que ele não tem muitos amigos e que poderia estar com problemas. Ele já a salvou uma vez e ela queria retribuir o favor. E então todos na cidade se despedem de Seiichi. O líder diz que independente do que passar, seus músculos não o trairão. Eren diz que ele pode converter a dor em prazer. O barman diz que ele sempre vai ser bem-vindo ali na hora de tomar um cafezinho. E o rei se despede dele junto com os demais. Seiichi reflete sobre ser a primeira cidade que ele passou e que nunca pensou que poderia viver tantas emoções em tão breves momentos. E em seguida agradece as meninas. E Barna pergunta se ele já tá com saudade e ele diz que não é um adeus, que ele pretende retornar quando se tornar mais forte e mostrará a todos o que aprendeu e como amadureceu. E Barna diz que conta com ele. Então um herói auto-intitulado chamado Gargante aparece e Seiichi se questiona
questiona sobre quais bizarrices o aguardam. Aquela menina de antes entrará para o harém de Seiichi? Esse tal herói não é verdade um vilão? As meninas aprenderam magia na academia de magia? Comentem aqui se querem a próxima temporada e lembrem de deixar o like e se inscrever para não perder assim que eu lançar vídeo novo. Semi vai ficando por aqui e tamo junto, bando!